Então vamos lá, vamos começar esse podcast e claro que vamos falar de organização. Eu estou aqui hoje com a Etienne, que é personal organizer aqui em Goiânia. Ela entrou nessa carreira esse ano, né? Etienne, seja muito bem-vinda. Obrigada, Débora. Obrigada pelo convite. Deu certo. Deu certo. Essa semana. Tanto que a gente tenta. Para mim, primeiro é uma honra, né? Ser convidada, Honra minha. ser lembrada. Comecei esse ano, comecei em junho, fiz 2 formações, uma foi com você, comigo, isso, e outra com a Zê, isso, com a Carlinha. com a Carlinha. Emendei uma na outra porque eu gosto. Gosto de estudar, né? Gosto de estudar Por isso muito. que tá sendo diferencial também. A gente vê que você está trabalhando muito, vê que você está sempre, né? Participando de tudo. Eu tento estar em tudo, até para eu saber aquilo que me desperta mais interesse. Então eu tenho buscado bastante conhecimento para ver aquilo que me dá mais prazer Estão em fazer. sequestrando nossa comida. Eu tô vendo isso. Desculpa, Ó, tô de olho, ó. Quer que levar esses aqui, crianças? Mas assim, a organização ela já fazia um pouco parte da minha rotina, mesmo antes de me tornar personal organizer. Depois é que eu transformei isso em profissão. Uhum. Você percebia a organização na sua vida através da sua casa, do seu trabalho? Como que isso? Através da minha casa. Eu estudava, na verdade eu trabalhei muitos anos com telecomunicações, trabalhei 18 anos com telecomunicações. Nasceu, né? Eu nasci, tem 19, né? Eu tenho 19, então assim, eu nasci lá. E aí eu trabalhei até 2017 com telecomunicações, quase em uma empresa só. E morei em Brasília, morei no Rio, voltei para Goiânia. E em 2017 eu saí, fui estudar para concurso. Falei, vou estudar para concurso, não vou voltar para iniciativa privada, esse negócio não dá certo. E estudando para concurso, todas as vezes que eu me sentia muito cansada, que eu estava exausta, Todo mundo que estuda, né? Tem esse momento. O concurso, ele é puxado, né? E aí quando eu ia descansar, eu ia organizar. Terapia. A minha terapia era, eu vou organizar. E aí eu comecei, eu mexi no meu guarda-roupa. Aí eu não tinha mais o que fazer no meu guarda-roupa, eu comecei a mexer no guarda-roupa do meu filho. Eu não tinha mais o que fazer no guarda-roupa do meu filho, eu comecei a mexer nas gavetas da cozinha da minha mãe. Minha mãe ficou brava. Não mexe nas minhas coisas. Mas depois ela gostou. Depois ela gostou. Aí, eu falei, gente, eu tenho tanto prazer com isso me dá tanta satisfação e tanta tranquilidade. Por que não trabalhar com isso? Será que tem alguma profissão voltada para organização? E você não sabia? Eu não sabia que existia. Profissional de organização. Não sabia. E eu tenho uma amiga... Muita gente não sabe, né? Exatamente. É igual quando a gente tá grávida, né? A gente fica grávida, parece que vê um monte de gente grávida. É isso. Não é? Você compra um carro de uma marca, aí você começa a ver um monte de carro. E tem uma frase... profissional aí você vê um monte. Tem uma frase que fala, tudo aquilo que você foca expande. E eu acho que é exatamente isso. Quando você não tem conhecimento, aquilo acaba despercebido. Mas a partir do momento que você coloca seu foco naquilo, você vê o tanto de... Sobre organização na frente, colega, profissionais. Só. E aí eu tenho uma amiga também que ela me convidava para ir na casa dela. Ela falava assim, nossa, você gosta tanto disso, as coisas estão organizadas, você pode ir lá em casa organizar. E eu ia. Não tô fazendo nada, então... Mas eu falava assim, eu vou com uma condição. Ela qual? Porque ela gosta muito de comprar. Eu falava, eu vou se você doar. Você desapega e eu organizo. Você desapega e organiza. Ela, não, então fechado, pode ir. Aí ela desapegava de um tanto. Isso antes do curso de formação? Antes, eu não tinha nem ideia que existia. E aí eu ia ajudar ela a manter mais organizado as coisas dela. E aí depois comecei a olhar
curso, e depois que eu comecei a olhar o curso, que eu vi que existia, que eu poderia trabalhar com aquilo, eu fui deixando um pouco os estudos para concurso. Na verdade, assim, eu deixei aos poucos e agora eu praticamente não consigo mais parar para estudar. Não vai ser concurseira mais? Não, assim, não está mais nos meus planos. Eu não consigo me dedicar a duas coisas. Quando eu tô com foco em uma coisa, eu acabo focando 100% naquilo. Ainda mais se tratando de organização e de concurso, são duas coisas totalmente distintas, né? Então você tem que focar muito. E todas as duas exigem muito. Exigem muito. E aí, quando eu decidi ir para o ramo da organização, não fazia sentido nenhum eu fazer algo pela metade. E aí eu fui me dedicar mesmo. Então eu acabei deixando o concurso e me joguei 100% Você na organização. fez os seus 2 cursos de formação em junho, Foi. Tá? E qual que é clientes que você pega ou trabalha como assistente? Toda semana você consegue ou trabalhar como assistente ou ter cliente? Praticamente toda semana, Débora. Praticamente toda semana, assim. Desde que eu fiz o curso, eu acho que se eu fiquei um mês parada, foi muito. Assim, considerando... Aleatório, dias aleatórios. Isso. Junho, 5 meses, né? Isso. Uhum. Porque em 5 meses você ou considera eu que você ficou parada 30 dias 30 aleatórios. dias aleatório. Você estava produzindo, né? Estava produzindo. Ou eu estou produzindo, porque aí também tem assim, ou eu estou produzindo com o cliente, com o meu cliente mesmo, ou como assistente, ou eu estou fazendo algum curso. Porque eu também eu considero como um trabalho. Porque eu tenho que tirar aquele tempo, independente de qualquer coisa. Por exemplo, eu não posso, naquele período que eu escolhi fazer aquele curso, eu não posso aceitar uma proposta de um cliente. Então, foi uma opção. Então, é como se eu tivesse ali colocado, de X dias a X dias eu estou com um cliente. Planejamento. Exatamente. Então, para mim também é como se eu estivesse com um cliente. Eu perguntei isso exatamente porque, às vezes, a gente vê que, né, tem pessoas que passam pelo curso de formação e às vezes por não pegar cliente, né, e não pega cliente de imediato, até porque tem a questão dos laboratórios, e fica um pouco perdida, pensando que não está trabalhando, e isso, todo esse processo que você citou envolve o nosso trabalho. Envolve o trabalho. É visitar uma loja de produtos, conhecer produtos novos, o que tem no mercado, estar aqui batendo um papo sobre organização. Isso é trabalho. Com certeza. Eu até às vezes esqueço que eu fiz laboratório. Engraçado, né? Parece que já começou trabalhando. Parece que eu comecei. Que você, eu percebi que aconteceu isso mesmo. E assim, mas pode eu não fiz ser. Laboratório. Engraçado, né? Que eu fiz. Acho que eu fiz uns 5 laboratórios. E eu fiz. Essa questão de laboratórios é bem relativa também, né? Porque tem pessoas que falam que eu preciso de fazer 20. Né? Eu fui orientada a fazer 5, 6 laboratórios. A minha mentora foi a Irene, né, da Benfato, ela de Curitiba. Na época eu fiz em Brasília, e ela falou, gente, passou disso, já é hobby. Né? A gente trabalha com o que ama, mas a gente também quer trabalhar para ter dinheiro também. Então não precisa ficar uma vida inteira fazendo laboratórios, né? Eu fiz 14 até porque meu propósito era, eu vou fazer laboratório até eu começar a pegar realmente cliente. E assim eu fiz 14 laboratórios. Mas você fez 5 e funcionou. Mas eu acho que foi isso, porque assim, eu fiz 5 pós-curso. Antes do curso, eu considero, por exemplo, as organizações que eu fiz na minha casa, um laboratório. Você só não tinha algumas técnicas? Eu não tinha, exatamente. Que aí depois eu voltei lá e refiz. Antes de fazer também, eu comecei a fazer na casa do meu namorado. Então, também foi um laboratório. Então, contando tudo, eu fiz 7.
contando que esses você dois fez, mas antes. e aí voltou para os mesmos ambientes que você já tinha feito, aplicou técnicas e Isso. percebeu a diferença, né? Porque quando a pessoa Exatamente. vai crua, né? Ela tem um pouco mais de dificuldade, porque nunca Sim. lidou com aquela situação ali. Sim, não, é totalmente diferente. E, lógico, assim, teve coisas que eu fiz que eu falava assim, gente, realmente tinha um pouco de coisa do sangue mesmo. Falo, nossa, foi legal, isso aqui É quase assim, ó, como que eu sabia que fazia assim, né? Exatamente, exatamente. Como que eu sabia? Porque assim, ninguém me ensinou, mas foi. Eu passei por essas duas situações. Gente, como eu sabia fazer isso? E a outra situação era, como eu nunca pensei nisso? Exatamente. Não é? Tem coisas que você fala, gente, isso devia ser óbvio Tão na minha óbvio. cabeça. E não. E essa coisa do óbvio também, né? Muitas vezes a gente acha que tudo que a gente sabe, o outro sabe. E aí a gente peca por achar que o outro sabe, então, não vou falar, ou não vou fazer, não vou, né? E nem todo mundo tá alinhada com o mesmo conhecimento que a gente tem. Isso é muito importante, né? Quando a gente vai... Para um personal organizer, a gente tem que ter muita consciência de que o óbvio também precisa ser dito. Precisa ser dito. Porque o cliente, ele não entende de organização. Ele sabe o que é uma coisa organizada, mas aquilo ali, como é feito, como que chegou ali, ele não sabe. Então, a gente não peca desde por falar. Desde o primeiro contato, né, a gente tem que ter esse cuidado de saber conversar com o cliente de forma com que ele vai entender, não é usando linguagem técnica que a gente tem. Estava até falando lá, quando a Rosana fez uma visita pra gente lá no curso, do último curso, é muito engraçado quando a gente conversa com uma colega da profissão, que a gente, só de conversar assim, uma pessoa estiver do lado, estiver conversando na fila de um banco, né? Se ela for PO, a gente sabe que ela é PO, a forma com que é totalmente diferente. Isso. Então tem que ter muito esse cuidado com o cliente para falar uma linguagem universal, passando a organização, claro, falando realmente como um profissional da organização, porém de forma muito clara. Isso. E eu comento assim, às vezes a gente acha assim, não vou falar porque claro que a pessoa sabe isso. Tão óbvio isso, como que a pessoa não vai saber? Mas aquilo que é óbvio pra gente não é pra todo mundo. E aí assim, eu fiz esses 7 laboratórios, né, considerando os antes do curso. Fiz os outros. Aí tive cliente pago que me procurou mesmo. Através de que esse cliente chegou até você? Esse primeiro cliente? Instagram. Você estava segura, estava tranquila? Já. Como foi? Eu estava tremendo? Não, assim, eu fiz a visita de avaliação, foi super tranquila. Foi uma experiência muito tranquila. E foi tão bacana que foi a organização, ela tem 2 filhos, eu fiz a organização do quarto, do quarto de um dos filhos e o outro quarto, que era para ser um quarto para cada um. E aí ela transformou um quarto em brinquedoteca e o outro quarto ficou sendo o quarto dos 2. Quando a gente finalizou a organização, que uma colega foi comigo, né, para me ajudar, para me auxiliar, e aí quando nós finalizamos, com 20 dias eu mandei a mensagem para poder ir lá, ver se estava tudo certo, a visita de retorno. E aí ela me mandou, no mesmo dia, ela me mandou quem começou até a mensagem foi ela. Sempre coloco no meu celular para despertar, né? Para ter um acompanhamento. E aí no mesmo dia apareceu a mensagem dela. Ela, oi, Etienne. Eu falei, nossa, tipo, parece que você leu meus pensamentos, que hoje eu ia te mandar mensagem e tal. E ela tirou foto, ela organizou o restante da casa. Ela mesma. Aí eu falei, ai, que legal. Qual o ambiente que você fez das crianças? Eu fiz só os da criança. E ela organizou a cozinha e o quarto dela. Então, assim, quando eu cheguei lá para fazer a visita de retorno, eu não tinha o que fazer. Eu já passei também por... Eu não tinha, assim. me fala, Débora, nem vai precisar vir. Eu entro em contato, né, para confirmar o agendamento, para ver se
nossa, tá tudo, não tá tranquilo, não precisa. Foi assim, eu me senti realizado, porque eu falei, poxa, foi um trabalho, funcionou, exatamente, foi um trabalho bacana. E aí eu tive também, eu tenho tido, assim, as pessoas me perguntam, eu falo que é sorte, porque assim, recebo bastante convites de colegas me chamando para ir auxiliar. E eu tenho aceitado praticamente todos, porque se eu não estou com a minha agenda ocupada, eu não tenho. Fazer? Exatamente. Eu também falo para as meninas, gente, olha, precisar de auxiliar, minha me agenda chama, está livre, né? eu vou tranquilo. E aí eu tô aproveitando para aprender. Porque até porque não enquanto tem eu fim, estou, né? não tem. Todas as vezes que eu vou para uma casa, ou que eu estou estudando, ou que eu estou falando de organização, soma alguma coisa. Eu fiz ontem eu fui num evento de mesa posta, ontem à noite. E falando sobre decoração de Natal, decoração natalina. E aí é o segundo evento que eu vou, né, de mesa posta. Na verdade, o primeiro foi todo Quando nós foi mesa posta aquele? Foi que a gente o da isso, foi, da Alexandra, foi. E aí o dela também tem etiqueta, a mesa, né, e tal. O de ontem era só como fazer a decoração. Não era iniciar, não era etiquetar a mesa pré-iniciante. Não. E eu comentei isso, falei, a gente sempre aprende. Sempre tem um detalhe que pode você fazer fala o assim, mesmo curso 10 vezes, que vai ter coisa diferente. Sempre tem alguma coisa que vai agregar. Não tem também como, concordo, não tem como. assim. Então, assim, se eu precisar ir 10 vezes pro mesmo assunto, eu vou 10 vezes no mesmo assunto. Até porque eu sei que repetição leva à perfeição. E assim, além disso, você conhece outras pessoas que vêm agregar outras coisas, tem que outras conhecem opiniões, outro olhar, outra forma de pensar. Então eu tenho aproveitado também nesse sentido. Então isso faz com que eu me aproxime de outras POs e que acabam também conhecendo meu trabalho e que me chamam para ir fazer trabalho de assistente e que, assim, agrega demais para mim. Com certeza. Estar no meio, né? Então eu acho que isso importa, sim. Eu vejo muita gente falando que, nossa, existem tantos nichos de mercado e tal. E a gente está até mudando nossa estrutura dos nossos cursos, tá? 2020. Oi, amor. Gui, recebe as meninas, por favor. 2020, a gente está com um planejamento diferenciado para os nossos cursos, tá? Porque a gente fala assim, muito sobre nicho de mercado, e assim, a gente acaba que vê que realmente a porta de entrada para o mundo da organização normalmente é o residencial, né? Isso é verdade. É um subnicho meu, residencial, porque também um dos meus nichos também é curso, palestra, então assim, mas eu gosto muito do residencial, até porque também o nicho empresarial é um nicho totalmente que a gente tem que abordar totalmente de forma diferenciada, desde uma visita de avaliação, né? E a pessoa não que a pessoa do nicho residencial ela não precise estar preparada, mas principalmente nós mulheres, nós temos um contato muito íntimo, muito próximo, a gente com residência, né? Qual mulher que não organiza uma casa, que não dá uma faxina, que não tem contato com a casa? Agora, por exemplo, o nicho empresarial, não é todo mundo que sabe fazer leitura de uma nota fiscal. Então, assim, é um assunto mais profundo. A pessoa tem que ter conhecimento profundo, é bem mais delicado. E assim, eu poderia falar sobre o corporativo aqui durante 1 hora, porque realmente é totalmente diferente. E nós estamos muito focados neste tema para o ano que vem, porque é uma preparação totalmente diferente, né?
E você, em relação ao seu nicho de mercado, como é que anda essa situação? Então, Débora, eu ainda não, assim, a primeira coisa que você colocou foi, eu concordo muito. A gente acaba entrando pelo residencial, isso é fato. Eu não tenho um nicho definido. Mas além do residencial, você já fez algum outro trabalho de outro nicho? Como é que foi? O que foi isso? Então, falando assim, por exemplo, você escolheu? Não, eu não escolhi o meu nicho. O meu nicho, assim, falar, eu tenho prazer e eu estou sempre, né, vou escolher esse. Não, eu ainda estou aberta às oportunidades, até estudo muito para ver qual que eu vou me encontrar de fato. Eu já fiz residencial, já fiz um corporativo. Isso, o corporativo que você fez envolve o quê? O que foi que envolveu? Foi escritório, digital, papelaria, foi escritório, foi arquivo físico. Já fiz do corporativo foi escritório e arquivo físico. Certo. Já fiz uma clínica. A parte de escritório também ou não? Não, a parte dos estúdios. É uma clínica que trabalha com sobrancelha. Ah, tá. Seria a organização dos instrumentos, algo assim? Dos instrumentos. É porque todos os estúdios dentro da clínica tem todo o material. Tinha uma mesa com todo o material dentro dessa mesa, nas mesinhas. Uhum. Então foram organizadas todas as mesas. Certo. Gavetas, enfim, toda a estrutura. Uma coisa super bacana que foi feito nesse, por exemplo, tem os cílios. Ele tem tamanho, ele tem espessura, ele tem um monte de coisa que nem eu sabia, porque eu nunca tinha, assim, visto isso. Porque eu nunca fiz nada de cílios postiços ou coisa desse sentido, não. E aí, era super difícil para as meninas, eles ficavam todos empilhados, um sobre o outro, sabe, tal. E aí eu peguei, e o nome deles ficava na frente do rótulo, assim, então ficava escondido também. Aí eu coloquei umas fitas em cima e fui colocando eles como se eles estivessem em arquivo. Uhum. E aí eu coloquei o nome deles e coloquei por ordem. Legal. E assim, ficou. Quando a menina que ela abriu a gaveta, ela não acreditava. Eu não acredito que você conseguiu fazer isso. Então, assim, ficou super bacana. Imagina. Aí a gente fiz também esse. Nesse mesmo lugar tem um local tem um salão de manicure e pedicure. Foi até o Guilherme até comentou que eu tinha feito a organização dos esmaltes, coloquei por cor e tal, ficou a coisa mais linda. Foi nesse lugar também. Tem algum nicho que você gostaria assim de falar? Olha, parece que esse eu gosto mais, eu ainda não decidi, mas eu tô voltado para esse nicho. Então, na verdade, quando eu entrei para a área de organização, eu achei que eu fosse pro baby. O próprio curso de formação conduz a coisa pro residencial. Pro residencial, exatamente. Mas eu achei que eu fosse pro baby, eu achei que eu fosse fazer a organização baby. Tanto que logo depois que eu fiz o curso, eu fiz um outro curso da Fabi Bartoli. Maravilhosa. Nossa, ela é fantástica. Anotem, viu, menina? Fabi Bartoli, ela só faz baby. Só faz baby, é lindo. E assim, o curso dela é perfeito. Perfeito. É online, eu fiz online, mas assim, não deixa a desejar, sabe? E aí, por incrível que pareça, eu ainda não fiz nenhuma organização baby, então assim... Não surgiu a oportunidade. Não surgiu ainda a oportunidade, então eu não sei nem dizer se vai ser de fato aquilo que vai despertar o meu coração, assim, eu não sei, não sei. Mas eu vejo assim, por exemplo, a gente sempre vê que você está fazendo impulsionamento de uma outra publicação. Isso. Então, aí, no caso, teria que direcionar de forma com que você alcançasse o público baby, né? Mas para isso eu tenho que ter material. Eu ainda não tenho material para isso, entendeu? É o mas que eu acho. Você não fez nenhum baby? Nenhum baby.
Não tem. Então eu acabo impulsionando, fazendo meus impulsionamentos com o material que eu tenho. Entendi. Que aí não dá. O que eu poderia, por exemplo, utilizar são de crianças. Eu já fiz Você kit, não fez nem né? laboratório, baby? Não fiz. Eu não conheço, por incrível que pareça, o meu meio não casa e não tem filho. Que coisa, hein? É impressionante, eles não casam e não têm filho. Então, assim, eu estou com uma organização baby que pode acontecer, que a menina está grávida, a Tainara. E aí, a gente está esperando chegar a época certa, a hora que tiver, e aí provavelmente eu vou ter essa organização, mas por enquanto... Tá. E a respeito desses patrocínios, desses impulsionamentos que você faz, como foi que você chegou à conclusão de, né, eu vou fazer isso, e como que você... Acho que você vai bem na parte de informática, não é isso? Eu gosto. Como é que você descobriu isso aí? Eu vou fazer que dá certo. Deu certo, não deu certo? Funciona, não funciona? Eu percebi assim, eu fiz o primeiro, logo depois que eu fiz os cursos, eu senti a necessidade de fazer um específico de marketing, né? E aí eu fiz um que ensinou a fazer alguns impulsionamentos. Eu consigo fazer o impulsionamento tanto no Instagram, utilizando o Instagram, quanto utilizando o Facebook, sem mexer no Instagram. Eu impulsiono pelo Facebook, fazendo pelos dois. Consigo fazer os dois. Em geral, quando eu quero pegar mais lugares, porque o Instagram ele é mais limitado de impulsionamento. Quando você vai pegar um lugar específico, no próprio Instagram, ele te dá uma localização, você consegue colocar aquela e abrangir. Você não consegue colocar mais de uma localização ali. Você pontos específicos. E consegue aumentar a quilometragem dela, exatamente. Mas não consegue colocar, por exemplo, 2 setores. Isso. O máximo que eu consigo é colocar regiões, tipo assim, Goiânia, Trindade, aí consegue. Mas se quiser específico, por exemplo, quero pegar só Alphaville. Isso. Aí é só Alphaville. Isso, exatamente. E aí pelo Facebook já dá para fazer isso. Então, quando eu quero pegar mais amplo, eu faço... do Facebook, ele é menos visto, né? Exato. Não, mas aí eu consigo impulsionar no Face pro Instagram. Ah, tá. Aí já no Instagram, aí pega tudo. Pega tudo, exatamente. Dá para fazer esse direcionamento. E aí eu percebi que os meus contatos maiores vinham de lá. De pessoas que, te vi no Instagram e... quero saber como que funciona. E aí... Então você viu resultados? Sim. Quando você faz esse trabalho, você investe quanto? Geralmente, R$5 por dia. R$5 por dia. Aí tem vezes que eu coloco uma foto, um dia só daquela foto, aí amanhã eu coloco R$5 de outra foto, vou mudando. Vou escolhendo, pra poder... As pessoas, eu sinto que às vezes tem uma insegurança, eu fico, gente, tem medo, né? Às vezes eu coloco duas ao mesmo tempo, só que aí eu coloco em localizações diferentes. Geralmente ou eu coloco, não, hoje eu não vou gastar R$5, vou colocar R$3 só. Então assim, vai muito do dia, mas sempre funciona. Hoje eu recebi um contato de uma pessoa DDD 84. Eu não sei como, porque eu sempre direciono meus impulsionamentos para Goiânia. Ele não vai para fora. Mas tem uma eu acho que é o próprio Instagram que acaba direcionando também, né? Assim, faz essa o que essa pessoa precisava? Perguntando se eu tinha colmeia. Aí ela conversou comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp. Ela me chamou pelo WhatsApp. Vai aparecendo oportunidades, né? Exatamente. Você faz um trabalho para captar um cliente e faz captação de outro cliente de outra necessidade, né? E aí, o que você resolveu com essa pessoa? Você manda, não manda? Isso. Ela ficou de verificar a quantidade que ela vai precisar, enfim, vai entrar em contato. Né? Não, de jeito nenhum.
Foi o que eu falei pra ela. Em geral, não é o meu foco. Ir lá e vender... eu tô fazendo a propaganda para vender colmeia. Não é. Mas eu não vou perder a oportunidade de vender. Se a pessoa tá procurando, por que não? A mesma situação, mas para uma pessoa de São Paulo. Eu até falei para ela, me passa o CEP. Ela me passou o CEP aqui. Porque precisa de gabarito. É claro que eu orientei, né? Vai, sei lá, em uma gráfica e tal. Mas se a gente pode ajudar as pessoas também, não? Né? Manda. Né? É uma seguidora ali que tá, né? Sim. Isso. Né? Nos dando o privilégio de acompanhar nosso trabalho. Então, eu acho que é bem bacana sempre puder ajudar a fazer alguma coisa. Pra gente mesmo, né? É ótimo. Não é? Eu acho que a partir do momento que a pessoa procura também, é porque ela enxergou em você uma possibilidade. Que seja de negócio, que seja de ajuda, alguma possibilidade. E eu vejo, na minha opinião, assim, eu vejo positivo. Com certeza. Nossa, que massa. Eu vou, de alguma forma, entrar na casa dessa pessoa. Ontem eu fui fazer uma visita de uma pessoa que eu já tinha feito a organização na casa dela e voltei lá ontem para alinhar algo que tinha ficado pendente. E já fui preparada, uniformizada, fui preparada para fazer esse ajuste lá. Quando eu cheguei lá às 14 horas, nós ficamos até às 16h30 conversando, tomamos um café, ela preparou um lanche maravilhoso, surgiram 2 oportunidades que eu falei, gente, que bacana, eu acho que... Então, assim, às vezes a gente vai, né, para um lado, batendo um papo a gente consegue parceria, ou consegue, não é isso? Sim. E eu vejo você em todos os lugares, eu acho que você só não vai mais porque você é só uma, né? Exatamente. Não dá para me partir, tá só em por isso. Eu tento estar presente porque eu acho... É até o que eu comentei. Primeiro é o conhecimento, que ele sempre agrega. O segundo são as pessoas, que também agregam muito. E são essas pessoas que abrem portas. São essas pessoas que mostram oportunidades. Às vezes a pessoa mostra sem querer. Mas com certeza. E aí você fala... Opa! Né? Exatamente. Eu acho que essa visão aí, Etienne, é nada mais, nada menos do que a visão do empreendedorismo, né? Você enxergar uma oportunidade através de alguma coisa simples que surge ali num bate-papo qualquer e do nada surgem oportunidades, ou a gente cria oportunidades também, sim. Né? Que pode fazer diferença na sua carreira inteira. Eu acho que é importante a gente não culpar terceiros, ou o mundo, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu não tenho sorte, mas ninguém me ajuda. Tá ruim. Mas tá o que eu tô fazendo para poder mas... fazer as coisas diferentes? Você tá saindo de casa, você tá se movimentando, mas eu não tenho dinheiro para fazer as coisas. Eu estava ontem num evento que eu não precisei pagar absolutamente nada e aprendi um monte. Pessoa assim, de um conhecimento ímpar. Então, assim, nem tudo precisa de... Liga para um amigo, vem aqui em casa tomar um café, passa um cafezinho lá, bate um papo, às vezes nasce uma ideia, nasce uma parceria, nasce... E aí a gente se prende muito a esses detalhes. Mas eu não tenho dinheiro, mas tá difícil, mas eu não tenho tempo. Se tem uma apertadinha ali, eu acho que uns 20 reais a gente consegue. A gente às vezes não tem prioridade, né? Exato. Eu tenho esses 50 reais, mas eu preciso guardar por alguma coisa e por algum motivo. E quando a gente realmente quer fazer algo de diferente na vida, a gente dá um jeito. Sempre. Arruma, se vira, movimenta, abre mão de uma coisa para focar naquilo que é prioridade para sua vida. E essas assim, 2 criaturas aqui, olha, as 2 têm crianças pequenas. Estão aqui, ó. E vieram pegar uma aula aqui hoje. Prioridade. E ontem essa aqui estava com o filho, sabe aonde? No hospital. Nossa. Entendeu? Estão aqui hoje firmes e fortes, sei lá, uniformizados, saíram do trabalho e vieram para cá para pegar uma aula. Então isso, é disso que a gente está falando, né? Prioridade. Eu acho que é importante a gente pensar assim, nada é fácil. Porque às vezes fala assim, quando eu falo assim, eu tive sorte. E realmente eu falo assim, eu tive sorte. Lógico que
A sorte veio acompanhado de eu me expor. Movimentar. Isso, eu tive que me expor para isso. Tem pessoas que se expõem e às vezes não é vista. Então, assim, não é que seja fácil, mas eu não vou desistir. E eu acho que é importante as pessoas pensarem assim, não vai ser fácil, mas você não pode desistir, você tem que acreditar e tem que permanecer, tem que lutar, tem que continuar, tem que ir atrás. É sempre desafiador. Isso. Sabe por quê? O meu cliente que eu conquistei ontem, eu vou ver ele provavelmente daqui mais de 6 meses a um ano. Então eu tenho que conquistar outro cliente. Então, assim, eu não tenho a minha... Né? Então, a gente é uma conquista ali a cada dia. Tem que vir um cliente novo, eu preciso de um cliente novo e saber fazer o que eu vou fazer primeiro para o cliente me enxergar e depois para eu conquistar esse cliente. Então, não tem jeito. Eu acho que pode ficar aí, 5, 10 anos no mercado, que vai ser sempre um desafio você procurar novos clientes e procurar nova forma de trabalhar e levar o melhor para cada um deles. Débora, a gente conversou no dia do curso e eu falei para você assim, às vezes eu tenho medo. Você lembra que eu comentei isso? Às vezes eu sempre. Aí você falou para mim assim, sempre. Eu tenho sempre. E aí eu estava conversando com uma amiga minha, ela é cerimonialista em Brasília. Incrível ela, sabe? E eu comentando com ela que a gente teve essa conversa, eu falei pra ela assim, nossa, eu tava conversando com uma amiga minha aqui de Goiânia e comentei com ela que às vezes eu tenho medo, e ela falou pra mim que esse medo dela nunca passou. E aí minha amiga virou pra mim e falou assim, nem o meu. Tá aqui firme e forte. Nossa, até faz de como é que o povo fala? De barriga pra cima, né? Não, gente, tudo é muito suado, vai com medo mesmo. Exatamente. É um sonho meu que eu quero concretizar e estou concretizando cada dia mais. Só que o problema não, né? O bom dos nossos sonhos, né, filha, é que a gente quer criar cada vez mais. Cada vez mais. Não pode parar, né? Tava até comentando lá no curso. A gente gosta muito de dar conteúdo. No começo eu me preocupava. Falei, gente, mas eu vou precisar... Olha só a cabeça, né? Precisar fazer mais conteúdo. Vou precisar fazer mais. E conteúdo bom e conteúdo novo. Porque eu entrego o meu melhor hoje. O que eu tenho para entregar amanhã? E se vira, cria, inova. Mas aparece, faz. Quando você pensa que não, você fala, gente, mas como assim já tem coisa nova aqui? Vira um hábito, né? Você criar ideia, né? Criar soluções, criar conteúdo, vira um hábito mesmo. O difícil é você colocar a primeira vez. Depois que você faz a primeira vez, parece que o negócio começa a tornar hábito. E aí fica mais fácil. É sempre desafiador, mas fica um pouco mais confortável. Mas eu não canso de falar, e claro que eu não vou deixar de falar aqui no final do nosso podcast, né? Que o conteúdo, a criação de conteúdo, ela não tem de outro lugar, ela não vem de outro lugar, ela vem baseado em estudos. Estuda. Quando você estuda, você começa a criar mais coisas, né? As ideias, elas fluem mais, o cérebro está ali exercitando e fortalecendo e desenvolvendo cada vez mais. Então você começa a estudar, lê 2 livros, assiste um vídeo, bate um papo com a colega, e você vai juntando algumas ideias ali e cria alguma coisa. É isso mesmo. Que vira experiência depois. E aí... Amanhã, outro conteúdo, se vira. Né? Então, quando tiver ideia, anote para não, né? Às vezes, liberar um conteúdo por dia, não perca nenhuma ideia. Cria um hoje, criou um, eu tive outra ideia, então anota ali para soltar no outro dia. Eu fiz um texto ontem de uma postagem que eu fiz hoje e eu perdi esse texto. Eu não sei o que eu aprontei hoje, perdi ele hoje. E assim, ontem ele ficou tão bonitinho. Estava inspirada. Tava inspiradíssima. Tem dia que a gente tá inspirada. E ele tinha ficado a coisa mais, sabe? E hoje eu não consegui estar como eu estava ontem. Uhum. E eu perdi. Então assim, se a gente não coloca no papel ou em algum lugar de forma segura, acontece o que aconteceu comigo. Mas vai criar muita coisa aí. Mas serviu de experiência. Verdade. Então tá. Muito obrigada por ter vindo, Etienne. Estamos sempre por aqui. Vamos gravar mais um.